Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E olha só, antes de começar aqui a análise, vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou colocar aqui uma charada, beleza? Uma charada. Entra como titular, faz o gol do time no jogo, provoca a torcida, arruma encrenca com os jogadores do outro time, fica provocando os caras entrando na mente, aí leva cartão amarelo, aí entra no intervalo, o técnico, vendo que tava de amarelo e que logo ia ser expulso, substitui e manda ele pro banco. E aí no segundo tempo ele leva uma bronca e ameaça levar um vermelho porque tá causando tumulto no meio da área técnica. Qual é o nome do jogador? Qual é o nome do jogador? É o Daverson, velho. Ai, cara, o Daverson é muito 13, mano, na moral, velho. Cara, olha só, velho, a jornada do cara em um jogo, bicho. Olha isso. Ai, mano, só pra dar risada. Mas e aí? O que vocês acharam dessa rodada? Cara, rodada esquisita, né? Muito empate, né? Parece que todo mundo lá da ponta da tabela empatou. Eu tô abrindo aqui a tabela do Brasileirão pra gente dar uma olhada. E hoje a nossa configuração é o seguinte, ó. Palmeiras 51 pontos, Flamengo 44, mesma distância de 7 pontos ainda. Corinthians 43, Internacional 43, Fluminense 42. Então ali é do segundo pro quinto lugar da tabela. Uma pontuação bem parecida aí, né? Que em uma rodada, né? Dependendo de um empate, uma derrota, acaba mudando e um roubando o lugar do outro, né? Apenas o Palmeiras com um pouco mais de gordura ali à frente. Galera, essa rodada foi assim, os torcedores do Flamengo estão bravos com o Dorival. Eles estão bravos com o Dorival porque eles falam que o Dorival deveria ter entrado com o time titular. E eu entendo, cara. Eu entendo isso assim. Eu entendo os torcedores. Porque eu fiquei muito puto com o Abel também. E se você for ver, o Abel ele está mais pressionado na Libertadores do que o Dorival. O Dorival, cara, já tá na final da Libertadores, bicho. Os caras fizeram 4-0 lá. Se os caras não aguentar, se o time reserva do Flamengo não aguentar segurar o Vélez aqui no Maracanã, por 4 gols de diferença, mano, não é possível, né? Então, assim, o Abel tá numa situação ainda mais delicada. E mesmo assim eu critiquei o Abel, né? Eu meti o pau no Abel, velho. Né? Tem até o vídeo aí no canal pra quem quiser ver depois lá. Então, assim, eu entendo os caras. Eu também ficaria puto, velho. Porque já é a segunda vez, né? Já teve aquela vez ali contra o Palmeiras, que ele esperou tomar o gol pra fazer as mudanças do time reserva pro time titular. Então, assim, eu entendo a torcida. Eu acho que realmente ele comeu bronha nessa questão aí, né? Ele perde ali uma segunda vez, né, a oportunidade ali de reduzir a distância entre Palmeiras e Flamengo, e a distância termina no fim da rodada a mesma. Eu acho que assim, cara, entre mortos e feridos, eu acho que essa rodada foi boa pro Palmeiras, porque todo mundo abaixo tem uma tropeçada. Fluminense tropeçou, Corinthians e Internacional empatou, então um pontinho para cada, e o Flamengo também empatou, e o Palmeiras empatou, então ficou a mesma distância ali basicamente de todo mundo, só mudou um pouquinho a configuração ali de Corinthians, Internacional e Fluminense. Então acho que no fim essa rodada foi muito positiva para o Palmeiras. Essa rodada mostra que não tem nada ganho, mas foi muito positivo para o Palmeiras. E as próximas rodadas, como vai ser? Bem, o próximo compromisso do Palmeiras é no próximo fim de semana contra o Juventude, em casa. Então eu acho que, cara, é um jogo... Estão falando que vai ser o jogo de estreia do Endrick, né? Hoje o Endrick e o Giovani já fizeram parte dos treinos táticos na academia de futebol, né? Então, assim... Ao que tudo indica, cara, eu acho que dá pra ganhar contra o Juventude lá no Allianz. Até porque o Palmeiras não tem compromisso na outra semana. Então não tem essa de, vou mesclar o time, vou fazer aquele Frankenstein na escalação. Não. Cara, time titular. Time titular, até porque o jogo é terça-feira. Então tem tempo pra descansar até o fim de semana. O Flamengo, ele enfrenta o Goiás lá, só que no meio da semana que vem o Flamengo tem compromisso com a Copa do Brasil. Ganhou de 3-1 do São Paulo no primeiro jogo no Morumbi e agora joga contra o São Paulo no Maracanã. E aí tem o Goiás no final de semana pelo Brasileiro. E aí o Dorival Júnior vai ter que fazer a mesma escolha novamente. Vai entrar com o time titular, vai poupar, vai mesclar, vai entrar com o Piné. O que vai fazer? Qual que vai ser a escolha do Dorival Júnior? Então o Dorival Júnior tem uma decisão ainda um pouco mais complicada, né? Nesse cenário brasileiro, a configuração da próxima rodada, dessa rodada e a próxima para o Palmeiras está sendo muito positiva.
O Flamengo ainda tem algumas escolhas e algumas decisões que eu acho que o Dorival, tecnicamente, ele tem que ajustar na sua gestão. Porque, como eu disse, é a segunda vez que ele perde a oportunidade, né? Analisando aqui friamente, né? Lógico que, pra mim, eu gosto. Mas, pra mim, é bom isso, pra nós palmeirenses. Mas, assim, analisando de um contexto não clubista, certo? E aí, depois ali, a gente tem o Corinthians que enfrenta o São Paulo, lá no Morumbi. É um jogo mais complicado ainda. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras ainda tem jogos mais tranquilos. Agora o Corinthians tem o São Paulo lá no Morumbi, que o São Paulo precisa oxigenar. Afinal, empatou com o Cuiabá hoje, gol de Teivinho. E o Internacional, ele pega o Cuiabá. O Internacional pega o Cuiabá lá no estádio do Inter. Então vai ser essas nossas próximas rodadas. Cara, assim, eu arrisco dizer que... Eu acredito que o Flamengo ganha, mas que o Palmeiras também ganha na próxima rodada. Então vai acabar terminando nos mesmos 7 pontos. Eu acredito que nem o Flamengo nem o Palmeiras vai dar essa bobeada de tropeçar de novo. Ali de Corinthians e São Paulo eu chuto um empate, cara. Eu acho que o São Paulo vai fazer jogo duro pra cima do Corinthians, não sei. Eu tenho a sensação de que talvez um empate. E aí Internacional e Cuiabá, acho que o Inter também ganha. Então, provavelmente aí a configuração. Isso são alguns palpites, viu? Coloca os palpites aí nos comentários, o que vocês acham. Mas dessa rodada, galera, é basicamente isso. O Corinthians perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança, né? Se ganhasse com o Internacional, mas também não foi um resultado tão ruim. Tá um ponto ali de diferença pro Flamengo. Então, assim, como eu disse, a configuração da tabela do segundo ao quinto colocado, ela tá muito parecida. Então eu acho que pro Corinthians não foi um resultado ruim não, visto que o Inter, tecnicamente, também é um time muito bem montado, muito bem treinado. Assim, uma parte da torcida do Corinthians ficou puta, eu também entendo, porque, na minha opinião, uma parte do jogo no primeiro tempo tava na mão. Mas é isso daí. Valeu.